Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso podcast Blog do Eliomar. Convidado de hoje, deputado estadual Guilherme Bismarck, mas quem apresenta ele é nosso André Capiberibe. Tudo bem, André? Tudo bem, Eliomar. Nosso entrevistado, o novo quadro da política cearense, vem se saindo muito bem. Filho do ex-deputado federal, ex-prefeito do Aracati, ex-secretário de Estado Bismarck Maia, e irmão do deputado federal Eduardo Bismarck. O deputado estadual Guilherme Bismarck participou durante 8 anos de forma ativa na prefeitura do Aracati como secretário da gestão do pai, um secretário muito bem avaliado pelas pesquisas realizadas, em uma administração também muito bem avaliada em pesquisas realizadas. E hoje, na Assembleia Legislativa, vem defendendo várias bandeiras, dentre elas a bandeira do turismo, a bandeira do ecoturismo. E bom lembrar que o deputado federal Eduardo Bismarck está licenciado à frente da pasta de turismo no estado do Ceará, que um dia já foi ocupada pelo pai. E eu aproveito, deputado, é filho de Bismarck, que foi filho de política. Como é que é essa questão dentro de casa, tanto político? Olha, primeiro agradecer aqui, estar no blog do Eliomar, no podcast do blog do Eliomar, o jornalista mais informado do estado do Ceará. E eu falo muito, já falei isso inclusive na tribuna na Assembleia. Eu acho que, primeiro, é um orgulho para mim ser filho de político, com a história de política do meu pai. Eu acho que é muito comum, eu não vejo isso como uma manutenção de poder, como muitas pessoas falam. Pelo contrário, eu acho que é um aprendizado dentro de casa, diário, desde que eu me entendo por gente sobre política, sobre melhorar a vida das pessoas. É muito comum você ver um pai que é formado em direito, o filho querer fazer advocacia, um médico, o filho ser médico, você ter um padeiro que o filho quer ser padeiro, um marceneiro, o filho quer ser marceneiro. E dentro de casa, nos almoços de domingo, eu falo sempre que a gente conversava sobre política. Até às vezes minha mãe, que era um pouquinho assim apolítica, ela falava, e que hoje já também está dentro... É arquiteta, né? A doutora Glaucia é arquiteta. Ela falava assim, olha, hoje não vamos falar sobre política. Aí a gente tentava, falava uma coisa ou outra, depois ficava assim uns 5 minutos calado, aí começava de novo. Não, mas e Aracati, e aquela política pública, e enfim. Então, ser filho de político, na verdade, você tem dentro de casa já os ensinamentos, porque as conversas nos almoços de domingos é sobre política, né? É sobre projetos, sobre ideias, sobre momentos da política, sobre história. E eu me sinto muito honrado de ser filho de Bismarck Maia, irmão de Eduardo Bismarck, e estou aí tentando chegar pelo menos aí uns 10% do que eles são. Eu cobri muitas viagens de Bismarck Maia como secretário de turismo, como deputado federal, presidente da Embratur também, né? E o sonho dele era mudar Aracati. E ele tem razão. Eu, particularmente, visitava Aracati e ficava revoltado. Ninguém sabia onde era a entrada da cidade, uma coisa horrorosa. Voltei agora, depois de 6 anos, eu fiquei impressionado. Mudou Aracati. O Bismarck é chato, mas mudou Aracati. Bismarck é chato e não tem outra forma de não ser chato para poder cobrar mesmo. Eu acho que a função do gestor público é planejar, implantar e cobrar. Né? Ou gestor público ou gestor privado também. Você tem que planejar, implantar e cobrar. E para cobrar, não tem outra forma a não ser cobrador, que é chato, né? Então, assim, ele tem que cobrar mesmo seus secretários e ligava de manhã, de tarde, de noite, e ele chamava o secretário, depois fazia uma reunião com o subsecretário, depois fazia reunião com outro técnico, e para cada um desses, dentro de uma secretaria, ele tinha uma pauta diferente. Ele tinha uma pauta com o secretário, uma pauta com o subsecretário, e eu era o gestor da Casa Civil, né? Tinha que estar acompanhando esse ritmo dele, e ele tinha uma pauta comigo, ele tinha outra pauta com a Roberta, que hoje é a prefeita, que era chefe de gabinete. Então, assim, era difícil até a gente ter dimensão de todas as pautas da prefeitura, né? Digamos, o planejamento era difícil para nós, secretários, termos, porque ele conseguia ter a capacidade de ter muitas ações e projetos em diversas áreas ao mesmo tempo. Então, essa capacidade de gerenciamento de muitas coisas realmente é uma coisa que é inegável, a capacidade de produzir, de trabalhar dele, e eu aprendi muito nesses últimos 6 anos, que eu tive 6 anos do lado dele e 2 anos como deputado. Aprendi muito, assim, é uma coisa realmente que eu não imaginava a quantidade de trabalho que a gente conseguiu implantar e mudar a história do Aracati. Deputado, voltando ainda, o senhor disse que cresceu falando de política, ouvindo sobre política. O senhor, quando menino, morou em Brasília, parte da sua vida em Brasília, seu pai era deputado federal, e o senhor cresceu, parte da sua juventude em Brasília.
e veio para o Ceará e deu uma guinada, veio participar da administração do seu pai, colaborar com a administração do seu pai e tomou gosto. Como é que foi essa virada de chave, de sair de Brasília, onde estava constituído, e voltar para o Ceará? Veja bem, eu fui para Brasília com 12 anos de idade, morei aqui até os 12 anos de idade, no Aracati e tudo, e voltei com 34 anos. 34 anos eu já tinha formação, eu era empresário, tinha lojas em Brasília, trabalhava junto com o governador Hollenberg, que ajudei o eleger em 2014, estava trabalhando na campanha dele. E em 2016, meu pai decidiu ser candidato. Eu me formei em marketing político, né, em publicidade e marketing político, e sempre trabalhei nas campanhas dele desde 2001. Então, já tinha uma experiência, vim fazer a campanha e voltei para Brasília. Quando deu abril, mais ou menos, do primeiro ano, a pessoa que ele tinha convidado para ser Casa Civil de Aracati, ela foi acometida por um CA. E eu vim numa viagem para cá, estava um clima ali de mudanças, muitas crises e tudo. E numa conversa com ele, eu senti que ele estava querendo me convidar e tudo. E eu nunca tinha imaginado voltar até... Eu tinha uma vida estabelecida em Brasília, voltar até para o Ceará, né? E ainda mais de Brasília para Aracati direto. Mas quando ele me indicou e eu recebi esse pseudo-convite, que eu vi que era, na verdade, a vontade dele, e me coloquei à disposição, André e Eliomar, o que mais bateu em mim, por incrível que pareça, foi o seguinte: todas as oportunidades de vida que eu tive até aquele momento na minha vida, aos 34 anos, de ter estudado, por exemplo, na UNB, de ter estudado fora do Brasil, de ter passado tudo, foi o Aracati que me deu. Porque foi o Aracati que tinha levado meu pai a Embratur, foi o Aracati que levou meu pai a deputado federal. Secretário. E eu tive a consciência, eu lembro assim como se fosse hoje, eu tive a consciência naquele momento de que, de fato, eu precisava retribuir, que eu tinha concluído, digamos assim, uma vida, uma passagem em Brasília muito exitosa, numa cidade que eu amo e que eu fui muito feliz. Mas eu vim de Malicuia e eu vim e eu não... E toda mudança na minha vida, eu digo o seguinte, que eu não arrasto correntes. Eu não fico olhando para trás nem com saudosismos. As pessoas me perguntavam assim, como é que é se adaptar de Aracati para Brasília? Para mim, muito tranquilo. Eu chego em Aracati, eu já acho logo meus lugares que eu gosto de frequentar, os restaurantes, os barzinhos, as pessoas, né, a academia. Você vai se habituando e me adapto, sou bem camaleão nesse aspecto e me adaptei muito tranquilamente e sou trabalhador. Chegava em Aracati, vinha passar sábado à noite em Fortaleza, domingo eu já voltava para Aracati e voltava sexta-feira, sábado de manhã para Fortaleza, só para, né, esparecer, jantar, ir para um restaurante, alguma coisa. Mas morei dentro de Aracati, trabalhando, como eu dizia, de 9 da manhã a 9 da noite no gabinete. As pessoas sabiam onde me procurar. Gosto de trabalhar recebendo pessoas, atendia, demorava. Às vezes a pessoa demorava a falar comigo, mas quando falava era 1 hora ali de atendimento para poder tentar entender qual era o seu problema, qual era a sua demanda, para poder tentar resolver. Aracati então, é globalizada, né? Aquela Broadway que foi reformada mostra isso, né, deputado? A Broadway, a praça da entrada da Broadway, né? a nova estrada para Canoa, você tem agora a sede dos bugueiros, você tem a Avenida da Integração, que passa ali na frente daquelas barracas novas. A Canoa Quebrada teve diversas ruas pavimentadas, a questão da segurança em Canoa Quebrada, da limpeza urbana. Eu acho que Canoa Quebrada foi uma das mais revitalizadas. Bismarck com Canoa Quebrada, tentando discutir, não é isso? Veja bem, Canoa Quebrada sempre teve... meu pai sempre ganhou lá, né? Assim, meu pai sempre foi muito bem votado em Canoa Quebrada. As pessoas entendem que Canoa Quebrada, o Bismarck sempre teve uma vocação para o turismo. Eu não entendo, Canoa Quebrada sempre foi muito... ao mesmo tempo que ela recebe muito, ela quer muito mais. E está certa. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Então, esse sentimento de que Canoa Quebrada precisa sempre mais é sempre latente em Canoa Quebrada, seja quem for o governante. O que eu não acho certo, né, e tem que se acabar com isso, que é uma coisa que muita gente tenta colar em Canoa Quebrada, é o discurso que Canoa Quebrada está acabada, Canoa Quebrada está abandonada. Isso aí é uma coisa que é ruim até para eles. E muitas pessoas que têm interesse nesse desmando de Canoa Quebrada tentam manter esse discurso, seja quem for o prefeito, ou o governante, ou quem quer que seja. Mas está revitalizada. Canoa Quebrada está revitalizada. Eu sou testemunha disso. Foi revitalizada nos últimos 8 anos, como nunca na história. A quantidade de obras que teve em Canoa Quebrada. A gente pavimentou quase 70% das ruas. Lindo. A Broadway foi toda reformada. Conseguimos agora com o governador Eumano, na última reunião com a prefeita, a terceira etapa dessa reforma que você está citando, foi feita uma praça na entrada, que é a primeira etapa. A segunda etapa era a Broadway. E a terceira etapa é aquela praça lá da frente onde tem a igreja. Só aquela praça
praça ali, aquela obra ali, é uma obra de 7 milhões que o governador Eumano agora Não, garantiu para a prefeita Roberta. E mais do que isso, eu tive agora com minha esposa, com a família, em março, em Canoa Quebrada, e algo impensável. O senhor falou em pavimentação, se vai às barracas de praia de carro normal, não precisa de carro 4x4. Isso até pouco tempo atrás era impossível. Era impossível. E com uma boa pavimentação, né? Sim. Era uma rua de pedra tosca, como se dizia, e aí a gente fez a piso de intertravado, uma avenida da integração bonita, e as ruas de trás das pousadas e da comunidade, não só ruas que passam carro, becos assim onde as pessoas caminham, grande parte foram pavimentadas. Então, eu acho que Canoa Quebrada foi uma das praias mais bem feitas e trabalhadas que a gente fez no último, e está se renovando. Basta ver o turismo. Eu fui em Canoa Quebrada, agora teve um feriado 1º de maio, não foi? Teve feriado 1º de maio, foi uma quinta-feira. Pronto, eu fui no final de semana seguinte, que não era feriado, era pós-feriado, e num domingo à noite, e a Broadway estava lotada. Sempre. E eu perguntei para os guias, eu conheço gente ali e tal. Eu fui num domingo à noite também lotado. Qual é o peso do ICMS, do ISS para a Prefeitura de Aracati, Canoa Quebrada? De Canoa Quebrada, especificamente, eu não tenho esse recorte, né? Mas assim, pesa, né? A gente pesa sim, e a gente fez um trabalho de aumento do ISS que era muito pouco, né? Hoje ainda é muito pouco para uma prefeitura como Aracati, mas beira ali seus 14%, 15%, né? Assim, mas é muito pouco, né? O FPM ainda infelizmente, eu digo isso, ainda é a grande necessidade de toda a prefeitura no interior do estado, do Brasil. Mas tem empreendimento chegando ainda, né? Todo dia eu me surpreendo com o empreendimento abrindo lá em Canoa Quebrada e em Aracati, principalmente, né, na sede. Assim. Todo dia eu vejo aquela Broadway. Pois é, o aeroporto é uma coisa que eu acho que agora, com o Eduardo como secretário, vai trazer aí voo. Todo dia eu peço para ele. Você sabe que tem o grande problema hoje da aviação mundial é a falta de aeronave. Você deve ter conhecimento disso, sim, que a falta de aeronave, você tem as companhias, a Gol saiu agora do Chapter 11, né, que é o capítulo de falência na Bolsa de Nova York, que é capítulo 11, a Gol saiu agora. Né? A Azul estava querendo comprar a Gol, e eu vi ontem uma notícia que a Azul agora que está no Chapter 11, né? Entrando na recuperação judicial. Então, a aviação mundial ela é um problema muito sério da questão financeira, de lucratividade, e hoje, por causa da pandemia, você tem uma dificuldade de aeronave. Então, nós tínhamos um voo, que para mim é o voo que vai mudar a história, se continuar, vai mudar a história, que é o voo que foi lançado, que era Aracati-São Paulo. Esse voo foi lançado após a primeira onda de Covid, e quando veio a fatídica segunda onda, ele foi cancelado por causa da segunda onda. O voo tinha mais de 75% de ocupação. Por quê? Porque Mossoró voa já em Fortaleza, e Mossoró tem 300 mil habitantes. A Aracati, ali pelo turismo com Fortim, com Aracati, com Icapuí, já tem um turismo consolidado. Então, eu tinha uma aeronave de 120 lugares com 75% do voo ocupado. Você me pergunta, Guilherme, por que não voltou depois? Né? Jericoacoara tem, né? Jericoacoara tem. Não cai, nunca sai. Por que não voltou ainda depois desse voo? Por falta de aeronave. A própria Azul, ela dizia que o voo era lucrativo já, ou seja, lançou e com 4 meses estava com 75% de ocupação, mas que não tem aeronave. Mas é um voo que é assim, está no foco do secretário Eduardo, estou falando aqui por ele, mas lucrativo. Eu sei que está no foco, que é São Paulo e BH. É lucrativo ali. São, assim, descendo em Canoa Quebrada, não vai faltar gente turista, porque são 2 centros urbanos muito, muito cheios, que não vai faltar turista para vir para cá. Agora o desafio é justamente a logística, né? Porque de Fortaleza para Aracati, para Canoa Quebrada, a estrada está muito boa. Então tem que ter uma logística atraente e fazer essa logística justamente com o sul, com o sudeste, com outras regiões do país. Você tem aí a possibilidade, o aeroporto de Aracati ele tem um diferencial que, além do turismo, você, em pouco tempo, pode anotar isso que eu estou lhe falando, Lilma, em pouco tempo você vai ter o aeroporto de Aracati como um segundo aeroporto do aeroporto de Fortaleza. É uma alternativa hoje, né? Para a questão de carga, porque nós estamos a 1 hora e 20 minutos da região, digamos, abastecedora de Fortaleza, que é ali a região atrás ali do anel viário, que tem todos os galpões e tudo. Então, você começando a ter produção, aumento de produção e tudo, toda a destinação, digamos assim, de produção que não saia pelo porto, que tenha que sair por aéreo, pode vir para o aeroporto de Aracati. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Não tenha dúvida. Em algum momento isso vai acontecer. Agora, para vir avião, tem que ter aeroporto, né?
Deixa lá o aeroporto, daqui a pouco chega. Deputado, e o seu mandato como deputado estadual teve uma costura política para o senhor que ficou na suplência poder assumir, mas o senhor assumiu bem, está se mantendo aí há 2 anos como deputado estadual. Como é que está sendo essa descoberta? O senhor que entrou na política fazendo parte do executivo como secretário de governo e foi para o legislativo, geralmente o caminho é o inverso. Bom, o governador Eumano, na primeira reunião que eu tive com ele, me perguntou como é que está sendo como deputado. Aí eu falei assim, governador, agora é diferente, né? Antes eu sentava na Casa Civil e as pessoas vinham até mim. Agora eu que tenho que ir até as secretarias, pedir. Aí ele começou aí e falou assim, agora você está passando o que você fazia as outras pessoas passar. O senhor hoje solicita. Eu acho que, veja bem, são 2 características diferentes. Existe ali a adaptação e o choque ali, né, para você se enquadrar. Como eu acabei de falar, eu sou muito flexível a me adaptar. Mas nos 2 primeiros anos eu me posicionei, acho que bem na Assembleia, de estar ali defendendo pautas, de estar atuando, de estar correndo atrás das secretarias, levando coisas para Aracati, consegui liberações de emenda para Pacajus, na época com o prefeito Bruno, consegui atuação de verbas, enfim, para outros municípios. Mas a costura política me fez ver que eu faço parte de um grupo e que hoje eu tenho, hoje eu estou como chama-se suplente efetivo, porque eu estou na vaga como se fosse de secretário. Antes eu estava na vaga de deputados que estavam tirando licença. Mas é um aprendizado aquela casa, não é uma casa de pessoas que eu respeito muito, eu admiro. Eu acho que não é fácil, mas eu tento com humildade, conversando com os mais velhos, conversando com os mais experientes, tento ali ocupar meu espaço, sem agredir ninguém, dificilmente você me viu ali com confronto com alguém, porque apesar de ser uma casa de embates políticos, mas eu acredito ainda, eu falo muito que eu respeito muito cabelos brancos, né? Independente se a pessoa os tem ou não, mas eu respeito muito a experiência dos outros, né? Então, eu acho que meu posicionamento lá foi de colocar as minhas ideias, levar minhas demandas, mas ainda respeitando muito quem está lá, quem já está lá há mais tempo, quem tem mais experiência do que eu. Qual é o cenário que o senhor vislumbra para 2026, do contexto que o Eumano quer ir para a reeleição e que a oposição está se organizando com o Ciro ou o Roberto Cláudio? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que o Ceará, graças a Deus, ficou ao largo dessa polarização política dos últimos anos, que eu chamo de primaveras brasileiras, para fazendo uma metáfora com primaveras árabes, dessa polarização que nasceu em 2013 com aquelas manifestações. Enquanto estavam no Brasil aí uns comendo aos outros, nós aqui no Ceará, inteligentes que somos, estávamos com uma terceira via. Então, o Cid estava com essa terceira via e depois o Camilo, eu coloco ele como uma terceira via. Muita gente falava assim, o Camilo é um PT light. Na verdade, o Camilo era uma continuação do governo Cid e, de fato, ele era um PT light e não trouxe essa polarização que estão tentando trazer tardiamente para cá. E por que eu comecei por aqui para responder a sua pergunta? Porque eu acho que a distância entre essa nova bolsonarismo que o Brasil está tentando se livrar dessa polarização, que estão tentando nascer aqui no Ceará, a distância entre esse pessoal e esse grupo do Ceará, desse projeto do Ceará, que é muito bem estabelecido das pautas, da pauta da educação, da pauta da saúde, da pauta do crescimento econômico livre e do apoio ao social, a distância é muito grande. Então, quando você vê esse movimento do Roberto, do Ciro, se aproximando do Alcides, do André, desse pessoal, né, você vê praticamente esse grupo que mingou indo para esse grupo que, digamos, é o que sobrou aí dessa polarização de 2013. Mas essa distância eu acho muito grande. Então, eu vejo com muita tranquilidade o projeto Ceará com grande e larga vantagem para 2026. Retrocesso, os dois, Ciro e Roberto Cláudio? Eu acho que eles estão retrocedendo na carreira, né? Assim, apoiando na carreira. Eu acho que não que eles por si representem eles como pessoas, né? Todo mundo conhece o Ciro, todo mundo conhece o Roberto, que foram bons gestores, né? E têm boas ideias. Mas na carreira deles é um retrocesso. O interessante é que em 2022 o senhor, então prefeito Bismarck Maia, o deputado Eduardo, apoiava no primeiro turno
o ex-prefeito Roberto Cláudio, mas já agora recentemente na eleição de Fortaleza, principalmente no segundo turno, vocês fizeram questão de, mesmo sendo do Aracati, o senhor não, o senhor deputado estadual, o deputado Eduardo, subiram no palanque pró-Eumano, pró-governo do Estado. Evandro, né? Pró-Evandro, pró-Eumano. Veja bem, nós somos de lado e o que a gente definiu naquela eleição, a gente foi até o final. Inclusive com mensagens, já em determinados momentos, de dizer, olha, isso aqui estava conversado, né? Que veio dizendo da questão da candidatura do Eumano. Mas o que aconteceu naquela eleição, e todo mundo sabe, o Ceará todo sabe disso, quando o Cid ali decide subir a serra, né, e tudo, a gente ficou ali com outras pessoas intermediárias dizendo que o grupo deveria apoiar o Roberto. Então, a gente estava no grupo e tinha um relacionamento, e o grupo e outras pessoas do grupo também seguiram, né, como, enfim, não precisa citar os nomes, mas todo mundo sabe que outras pessoas seguiram também. E houve aquela divisão do grupo, né, só que naquele momento a gente já tinha se posicionado, já estava definido, e a gente não tem de histórico, nem terá o histórico agora, principalmente, de quando está definido de um lado e que está ao lado, a gente vai até o final. E foi isso que aconteceu. Então, a gente entendeu naquele momento que era a mensagem que estava sendo passada. Muitas pessoas entenderam também, muitas pessoas apoiaram, né? Enfim, então, isso que ficou claro naquela questão do PDT, os deputados que ficaram do lado do Roberto, os deputados que não ficaram do lado do Roberto, enfim, que ficaram com o Eumano. Mas a gente teve um posicionamento claro ali que a gente entendia que era o posicionamento do senador Cid Gomes. Perfeito. Está sanado, esse mal-estar do grupo do Cid, do grupo do Ciro? Como é que o senhor acredita? O senhor que circula tão bem, seu pai que circula tão bem com o Cid, com o Ciro, com o Roberto Cláudio, com o Tasso, que se dá bem e é amigo de todo mundo. Veja bem, sanado, você fez uma pergunta que agora eu não sei, eu não posso responder pelos outros, mas para a gente está sanado. Acho que para o nosso grupo, Bismarck, Eduardo, Guilherme, né, um grupo ali, o nosso grupo está sanado. Está assinado. Eduardo hoje é secretário do governador Eumano. O Cid está em alto bom som falando que é apoiador da reeleição do Eumano, que nós estamos com o senador Camilo e ministro Camilo. Está claro isso, está claro para todo mundo. Nós somos desse lado, nós estaremos desse lado em 2026. O Eumano falou isso agora, domingo, no Canal Livre, foi sexta-feira, né? No Canal Livre, na Band, que tem certeza que o senador Cid estará com ele em 2026 e nós estaremos juntos também. Então, para a gente está absolutamente sanado. O governador foi muito elegante, dizendo que espera que os dois irmãos façam as pazes de forma familiar, de forma fraterna, mas cada um no seu campo político. Exatamente. Eu acho que a nossa linha é a mesma. E nesse cenário, onde é que o senhor vai em 2026? PSB. Sou pré-candidato pelo PSB do Cid Gomes, com o nosso presidente Eudoro, que será a votação agora domingo, que eu não irei para Brasília porque eu estou recém-operado aqui. O João Campos vai ser eleito presidente? Vai ser eleito presidente. Nacional. Operado aqui de sinusite, não posso pegar avião, né? Foi septo-sinusite, mas não posso pegar avião por 30 dias. Mas serei candidato, se Deus quiser, sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSB de Bola. E o PSB... O Cid é o vice, perdão, o Cid é o vice nacional? Cotado para vice nacional? Não tenho essa informação. Não, ainda não. É o João Campos até agora, né? Aí eu pergunto, o PSB vai se consolar com o Senado ou quer a vice de Eumano? Eu acho que o Senado é um bom espaço. Júnior Mano tem esse know-how, esse cacife para ser candidato ao Senado? Eu acho que, como eu digo, eu respeito muito os cabelos brancos, apesar mesmo que ele não os tem. Então, acho que se ele conseguiu aí ter essa grande mobilização e esse grande poder de barganha, apenas ali trabalhando como deputado federal, e conseguiu esse apadrinhamento de uma das pessoas com mais credibilidade do estado do Ceará, o cearense pode ter qualquer coisa contra o Cid. Qualquer coisa, mas ele tem credibilidade no Cid. Ele joga bem politicamente, o Cid, até hoje. O cearense pode ter qualquer coisa contra o Cid. Pode não gostar da cara dele, pode não gostar do sorriso dele, da roupa que ele veste. Mas o cearense confia e sabe que aquele cabo ali está querendo o bem do Ceará. Não tem duas caras. Então, não tem duas caras, tem palavra, e eu acho que a gente tem que confiar na palavra do senador Cid Gomes. Então, seria o Mano e Júnior Mano para o Senado, que outra vaga e tem a vice, né? E a vice? A vice, a Jade, demonstrou interesse, né? Há uma corrente que quer que ela saia para deputado federal. Eu acho a Jade uma excelente vice,
Acho ela que ela dá uma inteligência, ela tem uma inteligência dela, ela é uma pessoa preparada, ela é uma pessoa atuante. Eu acho que ela é uma boa vice. Eu gosto muito da Jade, eu defendo o nome dela para vice. Deputado, falando um pouquinho de ecoturismo, é um tema que o senhor gosta. E o senhor é apaixonado pela... Teve um programa, um projeto aprovado. Sim, teve um na última projeto, semana, exatamente. saiu em defesa na tribuna da Assembleia da ministra Marina Silva, aquele constrangimento terrível que a Marina passou no Senado, o senhor saiu em defesa dela, o senhor nas redes sociais, no seu perfil, fez questão de criticar de forma dura aquele incidente que teve nas dunas de Canoa Quebrada, um camarada saiu voando numa caminhonete, Absurdo. um absurdo, e o senhor aprovou recentemente um projeto na Assembleia. Ecoturismo é uma das saídas econômicas do Ceará? Eu sou absolutamente defensor em tudo que eu puder fazer e acho que devo até me especializar ainda mais na questão da pauta do meio ambiente. Sou a favor do desenvolvimento das cidades nas 3 cadeias da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Repetir. Econômica, as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar. Social, as pessoas que não têm capacidade precisam ser atendidas. E ambiental. Não existe outro caminho, seja numa cidade grande, você tem que ter os pulmões verdes, você seja numa cidade do interior, você precisa ter as áreas ambientais preservadas, né? E aí eu defendo, quando eu falo de ecoturismo, você está falando de um turista que para poder ele vir para o estado do Ceará, ele busca cada vez mais destinos in natura, né? Ou seja, que preservem ali o estilo de vida das comunidades tradicionais, que preservem o estilo de vida de umas marisqueiras, para fazer um passeio e conhecer os cavalos marinhos, como em Jericoacoara, para conhecer, para mergulhar com os peixes, vamos botar, por exemplo, como tem lá em Capuí, para poder você ter, digamos, vivências que a natureza esteja preservada. Ao mesmo tempo, ele também exige uma infraestrutura de uma estrada bem acessível, de uma pousada que tenha um saneamento básico correto ambientalmente, de uma pousada que tenha um colchão, que tenha placa solar e que você não tenha um grande resort na praia, quebrando ali, por exemplo, dunas e falésias e tudo, e que você tenha essas pousadas cada vez com um ticket médio cada vez mais alto, que possa trazer um turista cada vez mais qualificado, que deixe mais recursos nas comunidades e emprego para essas populações. Então, sou absolutamente defensor da pauta do meio ambiente há muito tempo. E aí eu entro na questão da Marina Silva. Votei nela em 2010, quando no primeiro turno de 2010 era Marina, Serra e Dilma. Né? O Lula estava saindo ali do poder. E o Eduardo Campos morreu. Morreu, exatamente. Achei que naquele momento... Não foi em 14 que o Eduardo Campos morre? Foi em 14. Foi em 14. Foi em 14, o senhor tem razão. Foi em 14. Em 10 ela foi candidata também. Foi a do Aécio. Foi a do Aécio. Foi o Aécio, com a Dilma. Foi a reeleição da Dilma. O senhor tem razão. Exatamente, que até o Ciro e o Cid também achavam que foram contra o Eduardo Campos, porque achavam que eles tinham que apoiar a reeleição da Dilma, que ela tinha direito à reeleição da Dilma. Então, foi um posicionamento muito interessante ali do Ciro naquele momento. Mas em 2010, eu ali na minha... Quantos anos eu tinha em 2010? Enfim, 30 anos, eu achava que naquele momento seria interessante uma mulher como a Marina, porque o meio ambiente já era pauta mundial, já era importância. Então, eu acho que naquele momento eu defendi, tanto é que eu, como você falou, morava em Brasília, ela ganhou em Brasília. Ela teve 43% dos votos em Brasília. Então, realmente, eu estava talvez ali dentro de uma bolha de Brasília, né, também contaminado com as pessoas, e votei nela em 2010. Então, rejeito absolutamente o que ela passou ontem, gostei do posicionamento dela, se levantou e foi-se embora e não aceitou ser colocada ali em negócio de colocar em seu lugar. Quem que fala isso para quem? Quem que fala isso para quem? Quem tem direito de falar isso para qualquer pessoa que seja? Sabe? Se coloca no seu lugar. Que lugar? Que lugar que você sabe que é o meu, que eu sei que é o seu? Isso não tem que ser falado para ninguém. Imagine um senador dentro de uma comissão para outra senadora, ministra, mulher, com a história da Marina. Né? Um absurdo e uma misoginia enorme sem tamanho. Então, o deputado está chegando ao finalzinho e nós temos que... Tem um cafezinho. Sobre o cafezinho. Mas antes do cafezinho, eu queria só perguntar uma... Pergunta o que quiser. Não, uma paixão antiga do deputado. O seu pai, o ex-deputado, ex-prefeito Bismarck Maia, é tido como um grande marqueteiro, né? Apesar de ele não ser do ramo, mas é tido como um grande marqueteiro. Da Embratur. Da Embratur. Inclusive, recentemente, até acho que foi o Boninho que teve por aqui o ano passado. Ele teve com o Boninho no Fortinho, alguma coisa assim, né? E o senhor adora essa área também da comunicação, do marketing. O senhor fez um grande marketing também, além de trabalhar como secretário da gestão do seu pai no Aracati,
também colaborava nessa questão do marketing, da comunicação. Como é que surgiu essa paixão? Eu sou formado em comunicação social, né? Hoje em dia você faz direto jornalismo ou publicidade ou relações públicas, né? Antigamente se fazia o curso de comunicação social. Eu também sou. 2 anos comunicação social. Aí 2 anos depois você bacharelado, né? fazia a habilitação em publicidade, em jornalismo e marketing, ou relações públicas. E eu me habilitei em publicidade, eu me formei, eu larguei a engenharia civil na UNB para ir para o IESB como publicidade. Então eu era muito bom e sou muito bom em exatas, tive muita facilidade no colégio com exatas e fui fazer engenharia civil. E fiz engenharia civil até o 3º ou 4º semestre, passei em cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, 2, 3 e tal, e naquela campanha do Lula contra o Serra em 2002, aquela capa da Veja, o marketing político era a profissão do futuro e não sei o quê, os grandes marqueteiros, que era o Duda Mendonça contra o Duda, contra o Nizango Anais. O Lula lá e o Zé Ayrton Kahn. Aquela eleição, era o marqueteiro do José Serra era o Nizango Anais, que para mim é o meu ídolo dentro da publicidade, e o Duda Mendonça, o do Lula. Né? Ganhou o Lula em 2002 com o Duda Mendonça, e eu admirava muito os dois, e eu mudei naquele ano, ou no ano seguinte, ou enfim, mudei da engenharia civil para publicidade. Né? Meu pai, quando descobriu, quase infartou, né? Você imagina, engenharia civil dentro de uma federal para mudar para publicidade numa particular que estava no curso novo na época. E dali em diante eu me especializei, fiz cursos de marketing político, fiz todos os meus TCCs, tanto da graduação quanto da pós-graduação, foram em marketing político. As 2 pós que eu tenho, né, em gestão pública e em marketing foram em marketing político, me especializei. Trabalhei em campanha em 2001, 2006, 2008, 2010 um pouco, mas 2014, 2012 eu pulei, 2014, 2016, a do meu pai, 2018 do meu irmão, 2020 do meu pai, e aí em 22 eu sou candidato e coordenador também da campanha do meu irmão. Porque Grosso para publicidade. Então eu trabalho com campanhas a 2014 eu trabalhei, né? Foi a do Hollenberg. Desde que eu me entendo por gente, desde 19 anos de idade, né? Então eu tenho 42, desde 19 que eu trabalho com coordenação de campanha política e marketing político. Agora, apresentando um pouquinho desse marketing político, para quem você oferecer, daria um cafezinho hoje? Para quem oferecia dar um cafezinho hoje? Sim. É uma coisa boa, né? Eu acho que eu gosto, como eu acabei de falar, e respeitando o meu princípio, eu gosto muito de cabelos brancos. Eu gostaria de tomar um cafezinho, assim, muitos cafezinhos, assim, de uma tarde toda com Eudório Santana. Muito bem. Que teve recentemente aqui com a gente, doutor Eudoro, e repercutiu muito positivamente a entrevista dele. Pronto, eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de conversar, assim, mais longamente. E para quem o senhor não serviria um café? Quem não merece um café hoje? Da sua parte. Eita, quem não merece um café? Ou com quem o senhor não tomaria um café hoje? Rapaz, olha, eu posso fugir dessa pergunta? Pode, claro que com pode. Opinião? Claro Vou fugir que dessa pode. pergunta, vou falar por quê. Eu aprendi dentro da publicidade que para poder você vender ou ir contra qualquer coisa, você tem que primeiro conhecer a pessoa. Então, você só pode vender para uma pessoa que gosta, por exemplo, você fala assim, quem vê novela das 7? Não gosto de novela isso, novela aquilo, aquele pessoal, mas você tem que assistir do lado de uma pessoa que conhece. Então, eu poderia aqui falar com o Fígado e falar assim, eu não tomaria um cafezinho com o Bolsonaro. Tá. Eu tomaria um cafezinho com o Bolsonaro, até para conhecer, para poder ir, se eu quero conhecê-lo e saber como eu quero ir contra ele ou o que ele acredita, eu tenho que conhecê-lo cada vez mais a fundo. Aí falando marqueteiro. Então, assim, então eu não posso me furtar, a não ser que alguém queira que eu vá tomar um café, vá xingar a minha mãe, vá fazer alguma coisa contra mim, vai querer me matar, alguma coisa assim, mas eu não tomo café, mas eu gosto de conhecer, eu me dou ao prazer e à experiência de vivenciar o máximo de experiência e pessoas possíveis. Eu me dou o prazer e a experiência de vivenciar o máximo de momentos e pessoas e perfis de pessoas diferentes. De idades, de cabeças, de credos, entendeu? Eu gosto de conversar para ouvir, para conhecer. Você pode não concordar, mas eu gosto ali de ouvir para poder saber quem é aquela pessoa, qual é o perfil dela, por que ela age daquela forma e tal. Então, assim, eu conhecendo as pessoas é que eu consigo trabalhar o que eu quero trabalhar. Eu acho que o nosso público aí conheceu mais um pouquinho do deputado Bismarck
Guilherme Bismarck. Guilherme Bismarck. Que é o que Seu falta pai. hoje, Seu desculpa, pai Eliomar. aqui. É o que falta hoje às pessoas. Essa polarização, as pessoas Bate só sabem sem atacar e não conseguem conversar, pelo menos ouvir. Por que, que a pessoa. Tem que ouvir, Qual é a tem que raiva que ouvir. ela tem de mim ou do outro? Por que, que ela tá com entendi. tanta raiva que do ouvir. outro? Tem que ouvir. Então Tem é que o que tá ouvir. faltando às pessoas. Tinha gente que tinha tanta raiva de mim quando me conhece. Você é desse jeito. Aí, Então, gente, depois desse papo gostoso, nós nos despedimos. Lembrando que tem que fazer o quê? Tem que clicar, tem que Clicar. acessar, tem que curtir. Faz a likezinha, E né? compartilhar. Vai lá, likezinho, compartilha. E até a próxima. Até o próximo blog do nosso podcast Blog da Eliomar. Ok?